Uma live comigo, nosso mestre, professor Alexandre, neste dia 11 de fevereiro, com um tema mega super importante: feminicídio e a inveja do útero. Uau! Quantas notícias, não? Quantas notícias estamos aí ouvindo, lendo. Olá, Eude, tudo bem? Seja bem-vindo. Falando sobre morte, sobre as mortes das mulheres, né, que têm sido brutalmente ceifadas por homens. Boa tarde. Você almoçou? Para mim é bom dia, tá? Para mim é bom dia. Não é verdade, Eude? Quantas mulheres aí nós temos visto, presenciado, passando por poucas e boas aí situações lamentáveis, né? Boas no sentido irônico. Ah, legal, almoçar com a gente aqui, lamentável, né? Estou aguardando aqui o Ale entrar. E o que está por trás de tanto feminicídio, do feminicídio? É isso que eu e o Ale iremos nos propor aqui a debatermos e junto com vocês, claro. E aguardo também a sua contribuição, viu, Eude? É muito rica aqui pra gente. A Kinaira, é assim que fala? Também, seja bem-vindo. Joel Birman já discorria sobre a violência na Ordem do Amor, olha só, em 2009, olha. Então, né, a gente percebe que é uma questão social, de construção social, né, política, faz parte das políticas públicas, mas aqui também nós, claro, não tem como não falar sobre a questão social, nós somos sujeitos, por isso a gente precisa sim sempre falar do social, a visão psicanalítica referente a Olá! este assunto. Oh! Oiê! Tudo bem, Hello! Ale? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, bom dia. É, né, Eudial, quando ele escreveu o Mal-Estar na Modernidade, aham, a questão do laço social, né? Né, Ale? Seja Irmã. bem-vindo, Ale. Obrigado. Birman, E né? você? Seja bem-vindo, tudo bem aí? Tá tudo bem aqui? Ah, o Ale é sempre grande, né, Ale? No bom sentido, grande, professor. Ô, Eude, eu não deixei ele escapar, viu? Eu falei assim, eu preciso fazer uma página com ele, que assim eu não deixo ele escapar. Com muito carinho, né? Sempre. Ale, tem algum barulhinho aí que tá fazendo, não sei se é o Ah, vento, aqui tem o muitos barulhos. microfone. Eu acho que eu vou colocar fone de ouvido porque até a construção aqui na frente é barulhenta. Tá bom. O Ale, e esse tema que ganhou aí na votação, né? Feminicídio e a inveja do útero, assim, quantas reflexões, né? Dá pra gente fazer do que está por trás. Nossa, melhorou bastante, Ale. Do que está por trás do feminicídio e essa questão, a inveja do útero. Interessante, Ale, que quando eu falei assim, Lê, discorre aí o texto, escreve aí pra gente poder postar. Eu também pensei, ué, será uma rivalização com a inveja do pênis, com o complexo de Édipo? O que está acontecendo aí, né? E, e, e aí eu fui ler sobre o assunto, como sempre nós fazemos, né, Lê, para poder trazer as notícias. E eu vi uma notícia também, esses dias eu até postei, eu fiquei assim, falei, gente, que é isso? Nem passa pela minha cabeça, né? Eu falei, como que alguém faz isso? Eu vi que ele,
no ano de 2025, não sei se você chegou a ver essa notícia, eu não lembro onde que eu vi, desculpa, me perdoe, é uma notícia que fala assim, que em 2025 teve uma pesquisa no Google, 163 milhões de vezes, a pesquisa foi a seguinte: como matar uma mulher sem deixar rastro. Né? Boa ideia. Pelo amor. Ale, olha, eu vim muito feminina, não sei se você entendeu, tá? O vermelho, para falar, né? Um coração, tá? Eu estou bem feminina justamente para poder se impor, para poder mostrar o meu feminino, do poder que nós temos também de não se calar, né, Ale? De não se calar, de denunciar, de se posicionar diante de tanta violência. E aí eu logo também pensei nessa questão, quando fala do feminicídio, a gente logo vem à mente uma destruição, que a morte é a destruição, né, Ale? Então o feminicídio, a morte da mulher, e a forma que as mulheres são mortas através deste crime, feminicídio por um homem, enfim, ou por uma outra mulher também, né? Dadas as proporções, numa relação amorosa, enfim. Eu lembrei da Klein, a Melanie Klein. Quando ela fala, ela traz muito a questão, Ale, da introjeção do objeto. Do homem, e aí eu liguei muito também essa questão da inveja do útero, né? Por quê? Essa introjeção, porque aí a Klein ela vai trazer a questão do complexo feminino, da feminilidade. Da inveja do corpo da mulher, da inveja do feminino, da inveja da feminilidade, que na fantasia, que aí ela traz uma questão, e quem quiser, aonde eu me baseei, para ter uma referência, tá? Tem o livro do Temas Básicos de Psicologia, Introdução à Psicanálise, de Melanie Klein, do Riad Simon, acho que é assim que fala, Riad Simon. Bom, realizar. Que ele traz essa leitura de Klein, falando exatamente dessa inveja do feminino, que para Klein, essa questão do superego, ela vem antes, quando Freud ele vai falar, né, que o superego ali, ele é inaugurado mais ou menos ali no complexo de Édipo, de 3 a 5 anos, Klein ela fala que já existe um superego precoce. Nessa questão que tem tudo a ver com a questão oral e anal, quando o menino ele faz essa introjeção do objeto na fantasia, lembrando que é tudo inconsciente, numa questão de fantasia, ele vai introduzir essa mãe, né, esse feminino, e aí por culpa dessa introdução desse objeto, do corpo materno, do útero, e também quando ele faz essa introdução do corpo materno do útero, ele também ele introjeta os bebês, porque ele tem inveja dessa potência do corpo materno, né, da fertilidade da mulher, da reprodução, que ela pode reproduzir ali os bebês. Então ele faz uma introjeção do útero, uma introjeção desses bebês e uma introjeção também do pênis do pai. E aí tudo isso, claro que nessa fantasia, tem uma questão de vingança, ele não vai sair ileso. Né? Como assim? Ele introduz e ele sai ileso, ele destrói o corpo materno na fantasia, deixa em pedaços e sai ileso? Não. E aí vem a vingança da mãe para cima dele, junto com o pai, que ele introduziu o pênis também do pai na mãe. E aí ele faz uma leitura, isso, muito legal. Olha o Eude colocando, né? O seio é um símbolo fálico. O próprio seio, exato, né? O seio bom e o seio mau, essas introjeções, né, Lê, que a Klein ela vai trazer pra gente, entender essa agressividade, essa raiva. E aí eu só tô trazendo assim, só para dar uma introduzida que achei muito interessante e fez muito sentido para mim,
porque o resultado disso, o que eu achei muito assim bacana, no bom sentido, que fez sentido ali, é que a gente percebe que o feminicídio ele acontece quando este homem ele ficou o que mais ficou em predominância no psiquismo deste homem é essa fase oral e anal que remonta não, que inaugura para Klein o superego, que aí ele vai, ele articula que o quê? Porque, deixa eu fazer entender melhor. Quando o menino ele introduz o corpo materno, então ele não vai sair ileso. Então a mãe vai se vingar. Só que a questão da oralidade e da analidade para o menino, pela visão da Klein, é uma questão agressiva. Quando ela vai falar, é uma questão agressiva, é uma questão que não está ligada com a questão da genitalidade, mas do amor, a questão fálica do amor que Freud vai trazer. Então, quando o menino ele permanece com o seu psiquismo na questão oral e anal, ele se volta, ele fica preso nessa rivalização com a mulher, nessa inveja do útero, e aí ele faz, o que nós temos visto aí. Quando o menino ele não tem o seu psiquismo fixado nessa predominância da fase oral e anal, ele vai mais para a fase fálica, indo para o genital, aí ele fica mais, é possível uma relação heterossexual. E eu achei muito interessante, fez muito sentido para mim isso, assim. Falei, olha, que interessante. Claro que a gente não pode esquecer que é uma das visões, é uma proposta. Não se resume a isso, né, Ale? Acho E que dito tudo isso, seriam boas chaves para tentar compreender o psiquismo que se passa na cabeça dessas pessoas que estão cometendo exato, feminicídio. Mas a exato. minha preocupação muito maior, sempre, né? Eu achei legal que você estava conversando com eu sobre a questão cultura, mal-estar. A minha preocupação maior, antes da gente olhar os aspectos intrapsíquicos de quem se coloca como um sujeito capaz no mundo de fato, matar uma mulher por esta pessoa ser mulher, porque feminicídio é isso, né? Exato. Homens e mulheres morrem o tempo todo, são assassinados das mais diferentes formas, né? Mas o feminicídio é uma categoria dentro dos homicídios que aponta que a causa, né, o motivo predominante no assassinato é porque esta pessoa é uma mulher, né? Isso. E é uma coisa muito própria dos nossos tempos contemporâneos lidar com essa definição. Não que mulheres não fossem mortas durante a história da humanidade por serem mulheres, mas desde que a gente passa, né, a criminalizar, né, e ter uma terminologia específica para esse tipo de relação, a gente é levado a compreender o que está acontecendo no mundo, né? Mais do que o intrapsíquico, né? Porque essas Sim. ambivalências que ocorrem desde o início da infância, não tem como pedagogicamente você criar um psiquismo que será hétero, será homo, será Exato. pan, será qualquer coisa, né? Então, a questão, acho que é um pouco mais, o buraco é mais embaixo, mais profundo Sim. e mais social. Quando a gente já estava com o tema definido, né, claro que os nossos ouvidos ficam mais atentos às coisas que versam sobre esse tema. Então, assim, hoje cedo mesmo, a gente acorda, assiste o jornal e tinha lá em São Vicente, em São Paulo, né, todas as cenas de um elevador em que o cara estava espancando ferozmente uma mulher que foi, né, assassinada ali no elevador, né? Não sobreviveu aos espancamentos do cara. E a repórter, né, a apresentadora do telejornal, ela deu um dado. Eu não fui atrás, tá? Fiquei só com o dado na cabeça. A violência contra a mulher, né?
no ano passado, atingiu não só feminicídio, tá? A violência contra a mulher, né? Gente, Ela atingiu o número, né, de 4 milhões de ocorrências o ano gente. passado. Só o ano passado. 4 milhões de ocorrências, né, relacionadas à violência contra a mulher. Muitas delas, como a gente sabe, terminaram em feminicídio. Uhum. Então, a pergunta que fica para mim, né, mas eu acho importante a gente falar sobre a inveja do útero e quero falar sobre isso, mas a Uhum. pergunta que fica para mim, que fica martelando é o que nós estamos construindo enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto mundo no qual nós vivemos, que desemboca num número tão absurdo de ocorrências de violência, de agressividade contra as mulheres por elas serem mulheres, Sim, né? O que está acontecendo no nosso mundo? sim. Que pessoas nós estamos colocando no mundo, formando, que mundo e que relações são essas que a gente está construindo que permitem que essa seja uma das um dos fatos do cotidiano com os quais a gente tem que lidar. É isso que me É, assusta. sim, né, Ale? Exatamente, porque a gente precisa partir exatamente de onde começa a causa. Sim, Porque o que, que tem dentro de nós, enquanto pais, que nós estamos fazendo uma educação que os filhos estão compreendendo de forma totalmente equivocada o feminino, sim, o tratamento com o feminino. E aí, Ale, não tem como a gente fugir do social da própria história, né, Ale? A história da humanidade, se a gente pegar desde lá de trás, e aquilo que a gente sempre fala aqui da questão do machismo, a questão de como o homem ele foi criado e ainda é nos dias de hoje, como a mulher, o papel do homem, o papel da mulher, porque nós somos atravessados por isso, mas o que, que nós estamos fazendo hoje com isso? Porque o tempo mudou. sim. Então, assim, como que nós também. Fala ali. Nós não estamos mais no século XIX, no século XX, em que havia no ar, né, um olhar que a gente pode chamar de romântico, uma, uma série de filosofias, de pensamentos românticos, que romantizavam também a relação, né, entre homens e mulheres. Nós não estamos Hum, mais nem no século XIX, nem no século XX. Romantizavam, né, e falavam sempre que, independente das relações de submissão, tá, entre homens e mulheres, né, independente disso, falavam das mulheres como criaturas mais especiais, mais delicadas, que precisavam de uma atenção maior, de um cuidado maior, de um carinho, que o gestual não fosse o mesmo com os do mesmo sexo, os homens, né? Então havia no ar, né, uma ideia de gênero, de sexo, de seja lá o que for, que colocava papéis. Não que esses papéis, hoje, estou falando isso, fossem de fato idealizados, não geradores de problema. Não, geraram milhões de problemas. Só que eu estou dizendo, não estamos nem no século XIX, nem no século XX. Hoje nós uhum, estamos no século XXI e a gente vem uhum, discutindo o avanço a galope, passos largos, a Ferrari, se a gente quer medir a velocidade de uma cultura do narcisismo, como a gente vem uhum, falando em algumas lives. A cultura do narcisismo não está preocupada com o gênero, ela não está preocupada uhum, com a identidade das pessoas, né? uhum. Até porque na cultura do narcisismo só existe uma pessoa, Eu. eu, e o resto
Quem é o resto? Objeto. É que eu faço o que eu quero. Objeto para o meu prazer. Objeto Sim. para o meu uso e o meu descarte. Né? Então, eu estou Ale, falando do romantismo para a gente lembrar de uma época em que talvez as pessoas, né, independente dos papéis que lhe eram atribuídos e se isso era legal ou não. Eu acho que não era, mas tudo bem. independente da força, você está dizendo também. E, né, Da questão feminina ser mais frágil, uma questão biológica também, que é fato. O homem sim, tem testosterona, muito mais que a mulher, mas não é isso que nós estamos trazendo aqui. Você está falando, é uma outra questão do ideais, narcisismo. ideais da cultura, né? Nós estamos Uhum, entrando numa era, nós estamos mergulhados numa era em que imperam apenas os ideais do eu, o resto é objeto. uhum, Objeto uhum, para eu fazer o que eu bem entender. E aí tem uhum, um traço, né? E eu vou falar especificamente da nossa cultura, tem um traço que vem avançando nos últimos anos, na última década, né? E que se expressou até em termos macro no universo político, vem crescendo um traço em que muitos dos pensamentos, né, de ultradireita, de direita, que reafirmam valores tradicionalistas, como esses que eu estava mencionando do romantismo, atribuindo lugares aos homens, atribuindo lugares na sociedade às mulheres, pensamentos que, desculpa, eu sei da tua religião e não imagino que na tua abordagem a coisa seja tratada desse jeito, não você já teria rompido, mas milhões de evangélicos que pertencem ao mesmo guarda-chuva, né, tratam a mulher como lixo, exato. né, e proferem esses discursos na mídia, no tempo todo. Né? Nós Sim. estamos no mundo contemporâneo assistindo homens ricos, claro, né, com dinheiro, que são idealizados, que se chamam legendários, e sobem 400 para a montanha numa semana para recuperar a verdadeira masculinidade perdida. Esses Uhum, pensamentos, essas ideias, essas filosofias que saíram do armário e invadiram o universo político na última década, fizeram este movimento, fazem este movimento, né? A menina usa rosa, o menino usa azul, fazem este movimento para se contrapor ao que vinha tomando lugar no tecido da sociedade, que era a ideia, e que ainda existe, era a ideia de direitos humanos, de pessoas uhum, iguais, né? uhum, Seres uhum, humanos, independente das suas orientações, ou independente até das suas psicopatologias. Porque hoje a gente já uhum, vem falando isso nas nossas lives, alguém que é autista tem um tratamento especial, TDAH tem outro tipo de tratamento especial, então as pessoas tentam se diferenciar até pelos seus desvios, né? Entre aspas, uhum, psíquicos, e o que constitui o psiquismo é o desvio. Então, o que eu estou dizendo é que nós estamos criando um cenário, um mundo extremamente caótico em relação a esses valores. E dentro do caos, predomina aquilo que predomina no pânico narcísico. Freud tem um texto uhum, lindo sobre o pânico narcísico, que é o futuro de uma ilusão, que é o do eu contra todos. E é isso que está uhum, acontecendo, né? As pessoas podem, claro, elas podem ser constituídas, afetadas, porque os ideais da cultura não estão aí só no ar, né? São ideais, são utopias, são apenas ideias. Eles são constituintes, né? Como o Luiz Cláudio Figueiredo cansa de dizer, eles são constituintes dos nossos modos de subjetivação. Então, nós estamos formando pessoas, né? Estamos construindo um mundo em que, dentro do caos que existem de ideais, não existem mais ideais hegemônicos, como existia uhum, no século XIX e no século XX. A gente fala, vamos falar da inveja do útero. Falar da inveja do útero é quase como dizer que o Freud não foi capaz de reconhecer o valor do útero. O útero não tinha valor no século XIX e XX.
Os ideais Uhum. daquela cultura burguesa, capitalista, né, aquele universo no qual ele construiu a psicanálise, Jussara Oliver, sim, a sanidade está virando algo impossível, não é nem raro, é impossível, né? Os ideais do mundo no qual Freud estruturou a psicanálise não enxergavam o gênero feminino como um gênero é, protagonista do tecido social, né? Olha A só. mulher Uhum. tinha um lugar extremamente claro, reservado, que a própria psicanálise ajudou a desconstruir, visto que ela foi o caminho, a psicanálise, para milhões de mulheres, muitas Oh, mulheres contemporâneas ao Freud, se colocarem, inclusive, no mercado de trabalho, no mercado da saúde mental, né? sim. Mas o lugar da mulher no século XIX e XX é o que leva o Freud a falar da inveja do pênis. Se hoje Uhum. estivesse aqui falando, ele claramente poderia nos dizer que estamos vivendo um mundo sob a inveja do útero. Porque Sim. descobriu-se, a gente não quer olhar para isso, a gente continua querendo a mulher subir. A gente entenda, eu estou falando de uma parte dos ideais da nossa cultura. A gente Sim. continua querendo a mulher submissa ao homem, propriedade do homem. Invisível, né, Lê? E invisível, né? Porque quando você fala dessa mulher do século XVIII, XIX, 18, ó, até fui mais para trás também. 19 é uma mulher invisível, né? E quando o Freud ele tá ali na construção da psicanálise, inclusive o que chama a atenção dele são os sintomas dessa mulher invisível, né? Que eles gritam. Que teve o seu direito, teve o seu acesso, a sua Exato. sexualidade negado, negligenciado, alvo de Exato. uma repressão, né? A educação da menina, a menina é alvo de uma repressão 10 mil vezes maior que a do menino. A menina não pode tocar-se. A menina não Sim. pode sequer manter-se de perna aberta sentada, né? Então Exato. essa educação, ela é repressora do feminino. Hoje que nós estamos falando das mulheres em todos os espaços, né? Em todos os esportes, em todos os lugares da sociedade, a mulher é um sujeito, né, com tantos ou mais capacidades, independente do biológico, do que o homem. É comum hoje você ver uma mulher dirigindo um ônibus, uma mulher dirigindo um trem, um Caminhoneira. metrô, né? Uma mulher jogando futebol. E olha que eu estou falando de Uhum. algo aqui sobre o qual ainda tem muito preconceito. Muito. O Uhum. futebol feminino, nós vamos realizar a Copa do Mundo Feminino aqui no Brasil ano que vem. O futebol feminino ainda é objeto de muito preconceito. O futebol feminino Sim. só cresceu no país porque uma determinação da FIFA diz que Olha. se um time quer permanecer nas divisões principais, esse time obrigatoriamente, no futebol masculino, esse time obrigatoriamente tem que ter também um time feminino. Olha Tem que só, quer ter, dizer, tem que ter. É obrigatório e se não tiver, é motivo de punição. Só que muita olha, gente ainda assiste o futebol feminino, milhões não assistem, porque não gostam, né? Mas uhum. muita gente ainda assiste com preconceito. Então, hoje a gente vê a mulher em Sim, todos os espaços. em Nós todos. tivemos na história recente do país uma mulher presidente e ela foi Uhum. desqualificada como Uhum. presidente não pelas ações dela na presidência. Ela foi o tempo todo desqualificada na presidência por ser mulher. Nós estamos Pelo em ano, feminino. nós estamos em ano eleitoral e a lei Uhum. determina que exista uma paridade entre candidatos homens
candidato às mulheres. Todo Uhum. partido, para concorrer a uma eleição, precisa obrigatoriamente ter, né, a mesma quantidade de candidatos. E os Olha. partidos fazem as maiores falcatruas para poderem Uhum. concorrer à eleição. Mas olha, não estamos pensando em eleição de presidente, só tem homem. Se Sim. alguém fala o nome da, não, tem a Michele. A Michele nem cogitada é para se candidatar à presidência, porque ela só é Sim. esposa do Sim. Bolsonaro. Só isso. Hum. Ela tem o lugar da primeira dama, aquela que Sim. fará ações sociais, ações de caridade, não a presidência. Só estamos falando de homens. E não estou discutindo aqui política, estou discutindo o masculino e o feminino na sociedade. Então, Sim. esses Sim. ideais de direitos humanos iguais, de que todas as pessoas, independente, né, da sua orientação, independente do gênero, têm os mesmos direitos, eles estão solidificados, né, no ano de 2026. Uhum. Ao mesmo tempo que aqueles ideais mais retrógrados da extrema-direita, seja ela com vinculações religiosas ou não, né, estão Uhum. pedindo espaço. Então, o Uhum. que nós temos são pessoas extremamente perdidas, em pânico Uhum. mesmo, não sei o que fazer, né? Não sei Uhum. como me constituir como sujeito, e não estou falando isso em relação apenas ao tema que nós estamos debatendo hoje. As pessoas estão em pânico, narcísico, não sabem como participar deste mundo, estão preferindo, inclusive, uma forma de participação que é a anomia, a não participação, estão procurando Uhum. modos adoecidos de entrar no tecido da sociedade, Uhum. né? Nomes que não é um sobrenome, não é uma inserção social, mas eu sou do grupinho daqueles que são adoecidos disso, adoecidos daquilo. E Sim. nesse caldo de contemporaneidade, a gente assiste a um crescimento, também porque crescimento também porque a gente está sendo impactado, a gente vê, a gente fica sabendo, né? A gente tem câmera em Uhum. tudo quanto é lugar. Eu mencionei agora, de manhã. Quando que você ia ver uma briga dentro de um elevador? Imagina, Mas nunca. tem câmera no elevador hoje. Então, a gente Uhum. está sabendo, a gente está dando legitimidade, reconhecendo, né, toda essa série de absurda de brigas que envolvem exatamente agressões a mulheres por elas serem mulheres. Sim. É Ô, esse o Ale, caos que a gente está vivenciando. é, e você falando tudo isso, e eu fiquei pensando aqui, né? E a gente vê cada vez mais um número crescente da exposição, Sim. né, de cada um, mas principalmente sempre das mulheres. As mulheres, elas sempre se expõem mais. E aí eu tô pensando isso agora, tá? Tá assim muito fresquinho, eu preciso construir ainda isso, mas eu já estou falando. Será que até essa questão muito narcísica, vou por esse lado, que claro faz todo sentido aqui, é o que a gente vê nos consultórios também, né, Alê, nos nossos, será que também essa questão narcísica de querer aparecer, que a gente vê muito no Instagram e em outros aplicativos, em outras redes, será que também não é essa necessidade por esse grito de deixar de ser invisível? Né? Só que, por um outro lado, isso também acaba trazendo consequências muito ruins. Por quê? O que eu estou pensando aqui? Como eu venho já há um tempo também estudando, me inteirando mais sobre essa questão do abuso sexual, fazendo também força, falando no sentido da prevenção, do cuidado, né, que nós mulheres precisamos ter por conta dessa invisibilidade, né, histórica. Ale, eu estou pensando aqui, hoje, assim, o mais indicado
dentro desse contexto, quando você vai fazer uma prevenção, quando você vai falar sobre a prevenção do abuso, é você falar o que para esses pais? Não poste foto dos seus filhos. Não poste foto. Mas, Ao mesmo tempo, só que assim, é isso que eu estou aqui pensando agora e nessa construção. Ao mesmo tempo, isso traz muitas consequências. Por quê? Porque é um movimento de cada vez mais você poder mostrar que a mulher existe, que a mulher tem o seu papel, desde pequenininha, numa infância, só que por um outro lado, por essa questão machista, sim, que existe, a forma que essas imagens elas são consumidas é de uma forma muito adoecedora. Porque enquanto eu, por exemplo, e muitas mulheres e homens também, e aí eu vou dar a voz para Freud, na própria, voltar para ele, na própria criação da psicanálise, que ele deu voz para a mulher, para a sexualidade reprimida, né, Ale? Falou, peraí, está acontecendo algo aqui, como você trouxe, a gente sempre traz, a psicanálise é isso, né? Você dá voz para aquilo que você está reprimindo. O quanto também a gente não faz um movimento inverso de continuar abafando, tornar a mulher invisível, e os meninos também. Mas até numa questão, não sei se eu estou me fazendo entendida, mas até numa questão do abuso, claro que também tem meninos que são abusados, claro que tem. Mas as mulheres sempre são um número maior. As mulheres gritam, e também o feminicídio. Existe feminicídio, como você também bem trouxe. A palavra feminicídio é uma violência contra o feminino, contra a mulher. Então, assim, o quanto, Ale, tudo isso para trazer uma reflexão aqui, o quanto também dessa questão da exposição, que a gente vê exacerbada, que tem essa questão narcísica, também será que por trás não é um grito de, olha, eu existo, eu preciso fazer algo também. Como será que é isso, né, Ale? Como que a gente pode ver isso também? eu entendo que a exposição maior, né, das mulheres não é nem uma questão de exposição. A questão é o lugar, né, do homem está dado, está constituído. Boa. Todos os lugares, todas as posições, né? E a gente fala, por exemplo, Deus é homem, Jesus é homem. A mulher mais perto que passou de Jesus era puta, né? Então, para a mulher, é muito mais difícil conquistar os espaços que ela quer conquistar na vida, na sociedade. Porque para o homem basta ser homem, ponto, simples. Basta ter um pinto, ele ficar duro e você sair por aí procriando. Para a mulher, não. A mulher tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que ser profissional, tem que ser filha, irmã. Filha, irmã, tem que ser. E tem que ser competente profissionalmente. Quer dizer, não claro, sob o ponto de vista que eu estou falando, a gente jamais invejaria o útero. Mas o útero do qual nós estamos falando, o feminino, ele traz todas essas milhões de possibilidades de serem no mundo, de se constituírem no mundo. Só que, obrigatoriamente, precisa conquistar todos os lugares jogando todas as bolinhas, todos os malabares para o alto o tempo todo. Então é muito mais complicado, né, ser mulher nos tempos. Não que não tenha sido em outros momentos, mas nós estamos tornando isso no nosso cotidiano cada vez mais complicado, né? Complicado e, inclusive, possível alvo de ódio machista, de ódio masculino. Né? Nós temos um grupo aí famoso dos Red Pills que sustentam aí também boa parte do discurso da direita política, da ultradireita, etc., né? Que a mulher é só um objeto,
Então, Então, além de todo esse cenário complicado, a única coisa que eu estou introduzindo, que eu acho que é interessante da gente pensar dentro do que acontece, inclusive, nos nossos consultórios, né, é que cada vez mais a gente está lidando com pessoas sem referência para se constituírem, sim. que estão olhando para todos os lados e não estão vendo pessoas. Não estão E vendo, aí, não, só concluir, não estão desculpa. vendo Não. seres humanos. Uhum. Seres humanos do sexo masculino ou do sexo feminino. É. Uhum. E eu estou dizendo isso porque eu acho isso importante na clínica. As pessoas das quais Uhum. nós tratamos estão com uma dificuldade extrema de olharem para o mundo como objeto. Porque os Uhum. narcisistas, ao lidarem com objetos, eles estão reinando no mundo porque eles tratam as pessoas como coisas para serem consumidas ou descartadas. O que Uhum. sofre, o neurótico que sofre, que vem para o consultório, esse, né, está com muita dificuldade de se organizar nesse caos. Ele não consegue enxergar pessoas, né, na medida em que, tomando a tua preocupação, na medida em que todos, independente do sexo, estão se constituindo como objetos midiáticos de consumo. Que as pessoas Sim. não são mais pessoas, elas não são mais para serem consideradas como seres que sentem, que pensam, que desejam igual a eu. São simplesmente objetos de consumo, de uso e de descarte. Então, estamos caminhando, né, usando, aí, parafraseando o texto do Freud, do Futuro de uma Ilusão, nós estamos caminhando a passos largos para o fim da humanidade. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos agora, por exemplo, com o Super Bowl, né? A maior festa na final daquele futebol esquisito que eles jogam, que eles chamam de futebol, né? Com no intervalo um show que é o considerado o show mais grandioso do ano, mais do que quaisquer outros shows que acontecem, porque a transmissão do Super Bowl é para bilhões de pessoas, é no mundo inteiro. E vai lá um Uhum. cantor latino, que eu nunca tinha ouvido falar dele, mas não faz parte do gênero que eu gosto. Um cantor latino dizendo que a América, né, é composta por todos os americanos, não apenas os norte-americanos. E o que o Uhum. Trump fala? Que foi horrível, que ele não deveria ter sido convidado para, né, fazer um show daquele, porque, né, ele é estrangeiro, ele é latino, ele não fala a língua do. Nós estamos num mundo cada vez mais complicado, em que, Que não enxerga o outro. em que o funil está se afunilando para a Uhum. vida, de maneira geral. Nesse Uhum. cenário, sim, o feminicídio surge porque, mais do que qualquer outro gênero, historicamente a mulher sempre foi tratada como objeto. Sim. E é deste lugar que as mulheres estão pedindo saída. É deste Sim. lugar de objeto. Elas são seres Exatamente. humanos. Né? Então, Exatamente. recentemente, também uma coisa do nosso tempo, as mulheres começam a falar e dar voz para um período da vida, né, a tal da perimenopausa e depois a menopausa, falando de todas as coisas que elas sofrem nesse período, Uhum. inclusive pelas mudanças orgânicas, pela falta de Hormonais. hormônios, etc. e tal, né? Uhum. Então, claro, elas, o mundo comporta isso. Vamos dar lugar para todos. Direitos humanos, esta filosofia que vem desde o século XIX e XX, com Uhum. as democracias, os estados democráticos, liberais, etc. e tal.
Só que, em paralelo a isso, coexistem valores. Eu sempre falava isso em aula, né? O grande Uhum. barato do mundo moderno, e modernidade vem desde 1500, é que a gente não Uhum. tem mais uma hegemonia de uma forma de pensar o mundo. Bom, antes da Uhum. modernidade, a hegemonia do pensamento era teocêntrica. Ou você acredita em Uhum. Deus, ou você está fora. Uhum. O grande barato da modernidade é esse: a gente vai conviver, como se fosse possível, né, com todas as ideias ideais sobre a vida, Uhum. sobre o mundo, sobre as relações sociais, econômicas, sexuais, etc., ao mesmo tempo. E dentro desse Uhum. caos típico de 2026, nós estamos chegando num túnel em que está difícil ver a luz para sair desse túnel, porque as violências, principalmente as violências contra o grupo é, é, mais violentado ao longo da história, tanto que na chamada para a live eu lembro de Salem, né, das bruxas de Salem, né, É. Uhum. a violência contra a mulher está Sim, crescendo já a tá. níveis absolutamente aterrorizantes. E por quê? Né? Porque elas são o principal alvo das masculinidades frágeis. Então, a masculinidade, agora voltando para o nosso tema, a masculinidade vai se descobrindo como ela é frágil. É, Eu vou usar uma de palavra um que você usou na outra live, que eu gostei bastante, precária. precário, né? Uma brincadeirinha nos anos 80, 90, né? Quando surgiu um objeto de desejo de todas as crianças em fase escolar, a tesourinha do Mickey, né? E a tesourinha da Minnie, a brincadeira que, né, se fez em torno disso era uma disputa entre o menino e a menina, né? E, claro, com conotações sexuais que eram possíveis naquela época dos anos 80, diga-se o tio da Fanta e a menininha lá no elevador, né? É, a menininha dizendo ao menino: com o que eu tenho tantos do que você tem que eu quiser, né? E você não. Então é óbvio, a masculinidade é frágil. O homem só consegue ter o sexo de um jeito. O prazer dele é muito mecânico. Precisa endurecer, precisa penetrar e precisa gozar. A sexualidade feminina passa por outros tantos milhões de lugares que o homem frágil não tem a mínima condição de dar conta. Sim. Né? Então é claro que ele fica muito assustado com o avanço da mulher. É claro que ele fica muito assustado, porque ela é muito mais capaz, muito mais potente, de novo, independente das questões biológicas. Ela é muito mais Independente do potente, falo, tênis. independente dos hormônios. Ela é muito mais capaz, muito mais potente, muito mais competente, né, em todos os setores da vida, né, elas conseguem fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. O homem mal consegue dar conta de uma. Pede para um homem Sim, trocar uma lâmpada, ele vai demorar alguns meses para trocar essa lâmpada. sim. Ô, Oh, Ale, desculpa, você estava oh, Maria, falando queimou a lâmpada, você pode ir lá trocar? Deixa na mão dele, vai dali a 6 meses, né? 6 meses. Não, você troca a lâmpada enquanto está lavando, passando, cozinhando, trabalhando, estudando, administrando sua conta no banco, dirigindo, pagando conta e o caralho é quatro. É Então muito incrível isso que você está é falando. claro que a gente tem que ter inveja do útero. Volto a dizer, na época do Freud, né, o pênis ocupava, o falo ocupava o lugar central da cultura. Exato. Hoje, este lugar central da cultura não é hegemonicamente o do falo. O avanço das mulheres pelo tecido social vão demonstrando que a inveja que a gente tem que ter é a inveja do útero, que inclusive é capaz de gerar vida, coisa que nós não somos capazes.
É verdade. Ale, você tá falando aí, eu tô rindo aqui que as meninas estão escrevendo aqui. A Kiara escreveu assim, e Deus sabe que não dura nada, a hora que você tava falando de como o homem goza. Desculpa, mas assim, é muito interessante, porque Dois, aí. três dias, olha lá. Então, e a mulher, ela gozou. Meu, se você, assim, é coisa de você esperar um pouquinho, ela vai de novo. O homem precisa esperar, assim, um tempo, né? Olha, e me faz lembrar também a dinâmica que eu tenho aqui com o André. É muito interessante, a gente brinca. André, meu marido, a gente brinca, né, que é exatamente isso que você falou. Eu peço uma coisa e, claro, não é só o André, é o Alexandre também, marido da minha Tem, amiga Eliane, também é assim. não tem. Eliana também é assim. Pede uma coisa, né, Li? Ah, tá, eu vou fazer. O Ale vai fazer depois de 6 meses, o André vai fazer depois de 6 meses. E aí, quando tem coisas para fazer e eu peço para ele, ele não faz, aí quando ele vai ver, já está feito. Aí hoje ele para assim, ele olha para mim e ele fala, Daís, e eu fico assim, embasbacado, a gente começa a rir. Falei, você viu quanta onipotência eu tenho? A gente brinca, né? E ele leva. Sim, e de fato, porque. E outra também, mas isso também tem a ver muito, né, Ale? Claro, com esse atravessamento, com essa educação também que nós recebemos de ter que dar conta de tudo à mulher enquanto o homem sai para trabalhar. Então, Então, é disso que eu estou falando. A educação hoje nem versa então, mais sobre isso. A então, educação sim, hoje versa sobre a impossibilidade que os pais colocam para que a criança seja frustrada. Não se trata nem mais de como ser sim, menino, como ser menina. Trata-se de ser um ser especial. É isso que eu acho que é importante na nossa live. Assim. O uhum, narcisismo em que alguém se sente dono e senhor do mundo, seja homem, seja mulher, tá? E uhum, submete a todos os outros como meros objetos, é o que está impregnando. Os sim, pais, com tanto terror de não serem amados pelos seus filhos, são incapazes de apresentar o mundo para eles. Os de pais frustrá-los. querem deformar o mundo para que o mundo se Uhum, adeque ao desejo das crianças. Então, nós estamos criando exato. uma coisa muito mais complicada, em Uhum, que, de fato, essas diferenças entre homem e mulher passam a ser secundárias. Então, fica muito mais sim, fácil as pessoas tomarem os outros uhum. como Então, objetos de uso uhum, e desuso, objetos de prazer, inclusive de matar tranquilamente. Não estou matando a pessoa pela qual eu fui apaixonado. Eu estou matando a uhum. pessoa que veio me dizer que não quer mais me amar. Então, se ela Sim, não que vai está me me amar, frustrando. isso. Eu tô trazendo o caráter, que eu acho que é o. A gente pode falar disso muito mais vezes, mas o Claro, mas infantilismo psicológico de todos, sim, em que se mata por motivos absolutamente repugnantes. sim. E é isso, Ali, isso é muito importante. Se ficar isso gravado, com essa proposta de debatermos este tema do feminicídio, exatamente antes da educação sexual de gênero, vem a educação humana de olhar para o outro, do narcisismo secundário. Existe um outro além de você. Você não é sozinho no mundo, o mundo não gira em torno do seu umbigo, que já foi uma descoberta da psicanálise justamente para falar que nós não somos regidos pela nossa consciência, pela nossa razão, né, Ale? Que aí a gente entra na terceira ferida narcísica, que antes dela vem exatamente que o mundo, você não é o centro do mundo. A Terra não é o centro do mundo, que é isso que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo, e as pessoas se sentem no direito, né, de Uhum, cometerem esses crimes porque aquele uhum, objeto não é. Mas não é porque é uma pessoa, não tem toda a desconstrução. Não é meu, não é mais meu, então eu vou jogar fora, vou descartar, vou matar, não vou deixar
Eu destruo o meu brinquedo, mas Já é não o que ele faz em casa, com o é, brinquedo em casa. eu destruo o meu brinquedo para ninguém brincar com ele. Quantos Exato. desses 4 bilhões de agressões contra mulheres por serem mulheres não estão com essa fundamentação extremamente infantil psicológica, né, como base dessa agressividade? É isso que me assusta muito em 2026. Não é porque há uma idealização romântica, não, é um objeto. O cara bate Verdade. na mulher no elevador e não é a cena de hoje, essa cena vem se repetindo. Uhum. E, Ai, Ale, isso que você está dizendo não tem como falar, eu sei que não é o tema, mas faz parte da violência, o caso do Orelha, do cachorro Orelha. isso, Aqueles 4 ou 5 meninos, que é isso? Quer dizer, eles já começam em casa, já destroem as coisas em casa, destroem as coisas fora na praia. A gente está falando de um ser humaninho, de um animal, eu né? quero, É, eu quero pegar peraí, esse cachorrinho, quero ver como ele nada. como assim? É isso. E Ale, a gente só está em fevereiro. Não, e vão escapar da cadeia porque vai dizer, eu sou autista. Ah, Autista eu, o ah, rabo, eu desculpa. tenho TDAH, me veio o impulso e eu cometi. Entendeu? Assim, o mundo está complicado. E o Tá. feminicídio Eu acho que é, já é, acabou. é, é um desses índices de como as relações estão complicadas. Porque não são relações humanas, são relações de um ser com os seus objetos. E assim a Uhum. gente não vai para lugar nenhum. Exato, foi o que que Naira colocou. Castração, vou castrar os meninos, vou punir porque eles mataram um cachorro. Imagina! Mando pra Disney. Vai Hum. tomar no. Sabe? É isso, né, Lê? Nossa, É, me revolta, me é revolta. que é mãe de pet, assim como eu sou pai de pet, isso nos dói mais. Mas é disso Dói, que nós dói, estamos falando. dói. É Os sobre isso. crimes, o feminicídio, só mostra Isso. o quanto nós não estamos lidando com mulheres. Nós estamos Sim. lidando com objetos. Nós, É entende? mais um indicador, É o, né, é, Lê? o, é o crime contra um objeto. Muito bem pontuado, Ale, muito bem pontuado, que antes da inveja do útero. Sim. Claro, é por isso que a gente faz essa dupla, né, Ale? Eu sei que sempre você vem, mais uma vez eu vou falar, você vem com o social, eu amo isso, Uhum. e aí eu vou para a questão mais do psiquismo, né? Claro que você está falando também sobre isso, é óbvio, a gente está falando o tempo Sim. todo, mas o que eu quero dizer é que você traz essa abordagem do social muito bem, O que nos e constitui são os ideais da cultura, da é, maneira caótica como eles são transmitidos ao longo da nossa infância nas relações afetivas. Então, é não tem como claro ser diferente, né? que podemos entender mas aí para entender o psiquismo, precisaria de fato fazer uma análise com esses sujeitos que criminalmente assassinam o seu objeto. Exato, é complexo, né, Ali? É Porque que, eu trago uma face, sim, uma parte do problema. o número de 4 milhões num ano de agressões contra mulheres me assusta demais para querer entender a cabeça de um, né? A Sim. cabeça de 4 milhões de homens escrotos que Uhum. estão ali fazendo o descarte de seus objetos, que estão Sim, quebrando o seu sim. videogame. Enfim, Exato, exato. Então, próxima pais, daqui prestem a 15 atenção no que os seus dias, filhos estão fazendo em casa. próxima daqui a 15 dias, com Um pouco, será que vai ser um tema um pouco mais calmo, tranquilo? Tem como? não sei, a gente Tá não está difícil. tendo tempos calmos e tranquilos. Exato. É difícil e a psicanálise nunca propôs calmaria. Não é mesmo, Ale? Não temos um ideal de felicidade plena para o sujeito, pelo contrário. É Depare-se com o verdade. seu inconsciente, porque é nele que você tropeça. Exato. Ale, maravilhoso, como sempre. Obrigada, Ale. Obrigada a todas vocês, meninas e meninos,
que estiveram conosco, os que irão assistir, e até a próxima. Vamos aí depois fazer mais uma enquete. Até. Obrigada a todos. Beijo.